com algumas pessoas. Mas entra a questão da fraude. Tá mexendo. Eu já. Tá mexendo. Tô nem aí também. É o disclaimer de gatilho. Porque assim, eu falei. O que eu falei na época das eleições americanas sobre fraude se aplica mais ou menos a mesma coisa no Brasil. Eu tenho convicção de fraude? Tem. Tem. Eu, como cidadão, sozinho, eu posso carregar nas minhas costas a comprovação material disso? Não, eu não posso. Mas quem pode também não está fazendo muito. Então, que obrigação tenho eu, né? Quem poderia estar diariamente trabalhando por isso? Quantos assessores dá para ter no gabinete? 20. Então eu quero 20 assessores pesquisando o dia inteiro a questão da fraude. Eu quero. O voto auditava. Tá difícil. Vai o dia inteiro bater na porta, falar, pedir, vai fazer. Não, os caras não fazem nada disso. É só um mês antes vai começar a falar de fraude, de novo. E não adianta. Você teve um mandato inteiro. Aí você fala para o seu eleitor que o processo é fraudulento. Aqui no Brasil isso tem um efeito um pouco minorado, mas nos Estados Unidos, e os republicanos cometem esse mesmo erro, você fica falando, não, tem fraude, tem fraude, tem fraude. Meu amigo, isso daí é uma coisa que você tem que provar materialmente por A mais B. Senão você desincentiva o seu eleitor. Bom, eu não vou, então na próxima eu não vou votar porque tem fraude. E aí, sei lá, aí assim, você perdeu. Né? Você perdeu ou pela fraude, você perdeu por falta de eleitores seus. Você ficou o tempo todo falando para os seus eleitores que tem fraude, não fez nada a respeito. Então eu falo, para que eu vou me dar ao trabalho? Eu vou ir viajar no dia da eleição. Para que eu vou ir votar se tem fraude? E aí ficou gozando de um mandato inteiro de um processo fraudulento, não fez nada para mostrar. Aí no próximo você perde, opa, a fraude. Meu amigo, e aí? Aí é chamar os outros de palhaço, né? É chamar aqueles que se identificam ideologicamente com você de palhaço. Então, assim, eu penso isso sobre a fraude. Não adianta um mês antes e um mês depois ficar falando disso. Não adianta, cara. Você tem que corrigir esse problema. Eu acredito que exista? Sim. Posso fazer algo a respeito? Quase nada. E me sinto menos obrigado a fazer porque quem pode também não faz. Quem pode também não está fazendo. Então, ou quem pode não acredita que tem fraude, ou quem pode acha que a fraude não é relevante. Porque quem pode está fazendo muito pouco. Por uma questão dessa dimensão. Todo o processo ser fraudulento. Isso daí é um negócio gigante. A dimensão desse problema é enorme. E quem pode fazer não está fazendo. Então, eu acho que ou discorda, ou não sabe, dá uma de João sem braço. Então, eu, como cidadão individual anônimo, me sinto muito pouco, assim, compelido a resolver esse problema. E aí, ficar repetindo isso acaba se tornando que um hino de perdedor. Porque, assim, é muito fácil. Perdi o jogo. Putz. Também, você roubou. Acaba virando hino de perdedor se você não abraça essa causa. E o que eu vejo muita gente fazendo, os republicanos são craques disso. Né? Os republicanos são craques. Qualquer um sabe que tem a fraude. Mas aí o que você vai fazer o quê? Reclamar toda vez? Toda vez que você vai perder? Toda vez que você perder, você só vai fazer... hashtag fraude nacional. Pronto. Eu já sei o que... Em 2022, o Bolsonaro perdeu pro Lula. Vão levantar essa tag. Que pode, inclusive, ser verdade. E eu acredito que seja. Muito embora pelo andar da carruagem não tá nem precisando muito de fraude. Né? Pelo andar da carruagem. Olha, isso pela inanição geral. Né? Isso é uma coisa que a gente não tem poder pra fazer nada. A realidade é essa. Se você... tem um problema das urnas que... como a gente vai auditar as urnas? Que eu, Luciano, não posso fazer nada. Eu não tenho nenhum indivíduo que não está na esfera política tem poder de fazer alguma coisa. A gente só tem algum poder se nós, como indivíduos, vamos em milhões para as ruas, para alguma coisa. Mas, de fato, quem está lá deveria fazer alguma coisa a respeito a isso, porque eles têm os instrumentos. É aquela coisa, né? Muitas vezes o que acontece, lembra no começo?
que era uma das críticas aos deputados da direita. Você ia lá, cobrava o cara e o cara falava, é o seguinte, eu não posso fazer isso aí não. Faz você não sabe como é que tá no meu lugar. Pra que você se elegeu? Não é? Então, assim, é uma mistura de amadorismo com uma certa... Já ganhou. A prepotência do já ganhou, entendeu?